Olá você que acompanha os vídeos aqui no nosso canal. Que tal beneficiar a mandioca produzindo deliciosos sequilhos? Na videoaula de hoje, a nossa colega Gisele Maria prepara uma receita de sequilho de mandioca e fala também sobre as boas práticas de fabricação de alimentos. Olá gente, hoje nós vamos mostrar para vocês como é que se prepara a receita do sequilho de tapioca. E aí essa receita não é só o preparo do biscoito em si, mas também da gente fazer aquela conta para saber quanto foi que eu gastei para produzir aquele biscoito, por quanto é que eu posso vender esse biscoito para não ter o prejuízo ou vender no valor maior que vale realmente aquele produto. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas boas práticas de fabricação. Para que servem essas boas práticas? O que são as boas práticas de fabricação e onde essas boas práticas influenciam na hora de preparar o biscoito de tapioca? E aí, para falar sobre boas práticas de fabricação, eu vou começar fazendo uma pergunta, né? O que é um alimento seguro? Quando a gente fala de alimentação, de alimentos, de comida, seja ela crua, cozinhada, processada, a gente fala o que é um alimento seguro. A pergunta é para a gente colocar na cabeça, para a gente ver o que é que a gente está comendo no nosso dia a dia e se esse alimento é realmente seguro, ou para a gente ou para a nossa família. E quando a gente fala sobre o que é esse alimento seguro, são várias as respostas. Primeiro, é aquele alimento que não apresenta risco à saúde ou à integridade física do consumidor, ou seja, de quem está consumindo aquele alimento. Uma outra coisa é um alimento que tenha condições e que garantam o controle dos perigos, que podem ser os perigos externos, internos, visíveis e até perigos invisíveis, que são aqueles perigos que às vezes caem dentro do alimento, algum objeto, não é visto na hora do preparo, mas futuramente, na hora que vai consumir, olha lá o perigo dentro do alimento. Então nós vamos falar sobre o que é esse alimento seguro. Uma outra resposta do alimento seguro é de que forma esse alimento é produzido. Entre eles a gente traz aqui a questão dos agrotóxicos. Então, eu consumo muita fruta e muita verdura, mas de que forma esse alimento é produzido? Será que está usando veneno? Então é uma fruta natural, é um produto natural, mas a produção dele é usando agrotóxico, é usando veneno, é usando um químico que vai causar mal à nossa saúde futuramente. Então tudo isso tem que ser perguntado. Uma outra resposta para o que é um alimento seguro. Esse alimento, como foi que ele foi preparado? Como foi que ele foi embalado? Será que a pessoa que estava produzindo, que estava preparando, ela utilizou das boas práticas de fabricação? Será que ela estava usando o IPI ou EPI? Será que ela limpou o ambiente que ia fazer o preparo desse alimento? Então, para esse alimento ser seguro, a gente vê que tem várias coisas, várias etapas que a gente tem que pensar antes de afirmar que aquele alimento é seguro por isso ou por aquilo. E quando a gente fala que um alimento não é seguro, porque ele apresenta perigos, porque ele apresenta risco a quem vai consumir, onde é que estão esses perigos? Como é que a gente identifica esses perigos? Então, esses perigos podem estar em vários ambientes, em vários locais. Um deles é o ar. Ah, Gisele, mas no ar? Pode ter o pelo de um animal que voa no ar, pode ser a poeira, pode ser a fumaça, vários contaminantes, e esses são contaminantes invisíveis, porque às vezes vem no ar, se instala no alimento e a gente infelizmente não consegue identificar. Só depois que causa algum mal, algum dano à saúde que a gente sabe. Pode vir na água, na hora que está lavando. Ah, mas a água não é para lavar, que é para limpar, para deixar limpo? Mas se essa água não estiver limpa, se o local onde está sendo armazenada a água não estiver limpa, ela pode contaminar. Às vezes está com muito cloro, às vezes a caixa que está armazenada a água tem muito tempo que não foi lavada, e aquele resíduo, aquela contaminação que está na água passa para o alimento. Então pode estar na água também. No solo, é um outro lugar que pode estar um perigo, como eu falei anteriormente, por exemplo, na hora de colocar o veneno. Então, se o alimento é um alimento natural, mas se foi produzido com veneno, com agrotóxico, com químico, ele deixa de ser um alimento seguro. E está ali no solo, foi na hora de produzir. Muitas pessoas consomem sem nem saber a quantidade de veneno que tem naquele produto. Estou consumindo aqui uma fruta, como eu estou saudável. Mas não sabe que para produzir aquela fruta, em alguns casos se utilizou o veneno, o agrotóxico e vai causar um mal à saúde. Em outros ambientes, como o homem, então nós, temos esse poder também de contaminação.
seja com as mãos, quando não faz a higienização de forma correta. Às vezes não está usando a máscara e aí espirra, os vírus que está ali de um gripe, de alguma outra coisa, acaba indo para o alimento e contamina outra pessoa. Nos animais, então não é ideal que se tenha animais, por mais que seja é um animal doméstico que já vive ali com as pessoas, mas esse animal pode estar com alguma doença ou alguma coisa que possa contaminar aquele alimento que está produzindo ali. Então, não deixar animais no local onde está fazendo essa manipulação dos alimentos, principalmente se for um alimento que você vai comercializar, que você vai embalar e vai deixar por algum tempo na prateleira. Então, o ambiente tem que ser separado, não pode ter animais, não pode ter crianças, é um ambiente só para preparar os alimentos. Os insumos utilizados na produção. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o biscoito, que nós vamos fazer daqui a pouco. A matéria-prima principal dele é a tapioca. Então, se a tapioca não for limpa, não tiver sido limpa direito, não tiver feito a higienização na casa de farinha, na hora de peneirar, na hora de embalar, às vezes pode vir com pedra, às vezes pode vir com restinho de areia. Quem nunca comeu um beijuzinho com estralando areia no dente? Então, isso pode ter sido utilizado na hora da produção. Entrou ali na casa de farinha ou na hora que estava embalando e não viu. E o ideal é que a gente utilize as coisas sim que está na comunidade, a tapioca que está na comunidade, mas que tem que ser manuseada de forma correta para que não haja contaminantes. E as falhas e os erros na hora de produzir. Então, a farinha, a tapioca foi tirada de maneira correta, fez a higienização, embalou. Mas na hora que eu estou ali no manuseio, eu não tirei o anel, deixei o anel cair dentro da pessoa, na hora que mordeu o biscoito de mandioca, mordeu um anel. E se for de bijuteria ainda pior, né? Então tem que ter esse cuidado, porque os erros na hora do processo da alimentação também podem vir a contaminar e é um perigo para a saúde de quem for consumir esses produtos. E esses perigos, eles se dividem em 3 nos alimentos. Um deles são os microbiológicos, que são os bolores e mofos. São aqueles que às vezes a gente não identifica. Às vezes só quando bota uma lupa ou pelo cheiro. Então, um alimento que tinha que ficar em um local refrigerado, trouxe do supermercado, destampei e não coloquei, como dizia na embalagem, no local refrigerado. Às vezes cria aquela nata ou aquele bolo na tampa, a gente não vê, e aí acaba utilizando porque não percebeu, se não sentiu o mau cheiro, e aí na hora de consumir o alimento, dá aquela dorzinha de barriga, aquele mal-estar e não sabe por que foi. Uma outra coisa é o químico, né, que são os agrotóxicos, os venenos, os produtos de higiene do ambiente, que pode ser um veneno, porque tudo demais é veneno. Até o produto que você utiliza para limpar o ambiente que você vai utilizar, se for utilizado em quantidade inadequada, ele pode se transformar no veneno, que ele seria para ajudar, se transforma no veneno. Um outro perigo são os perigos físicos. E esse é um dos que a gente tem que ter muito cuidado e dá para perceber mais fácil, porque são visíveis. Então, é uma tampa de embalagem que pode quebrar na hora de fechar. É um pedaço de plástico na hora de cortar, aquelas coisas que já vem embalada. É um objeto pessoal seu, o anel, o brinco, que não pode estar utilizando, já não pode estar utilizando, mas tem gente que usa, infelizmente. Então, às vezes cai. É uma filepa de uma tábua de cortar de madeira, por isso que não se recomenda usar tábua de madeira, mas muita gente ainda usa. Então, uma farpa daquela soltar dentro do alimento, pode ser um perigo. Então, são muitos os perigos que se encontram, uns são visíveis, outros não. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. E aí, nos perigos químicos, são vários. Primeiros, os resíduos, né, veterinários, por exemplo, nos alimentos animais. Na carne de bode, na carne de galinha. Esses produtos, principalmente quando os alimentos não são inspecionados pela vigilância sanitária, ou seja, passou pela inspeção para saber se realmente aquele animal foi criado e morto e embalado da forma correta, ele pode vir com resíduos animais veterinários. Às vezes, deu um medicamento para verme ou para outra coisa e matou o animal antes do período de carência. O que é o período de carência? Aquele período que vem lá no rótulo do produto. O recomendado é não usar, é a gente usar o produto natural. Mas já que está usando, respeita o período de carência, que é o período que o remédio está agindo ali sobre o animal. Então não pode matar o animal naquele período, mas infelizmente tem pessoas que isso aí é um resíduo veterinário que pode vir junto no animal e pode prejudicar dano à nossa saúde. Os pesticidas, né, que são os venenos que colocam na plantação, na produção de vegetais,
que coloca em excesso e em muitos casos também não respeita o período de carência, que é o período que o veneno ainda está agindo ali diretamente na planta, e aí consome, às vezes na hora que come não percebe, mas futuramente pode perceber. E tem alguns que é tanto que na hora que a pessoa come já sente, às vezes sente uma coceirinha no canto da boca. Vixe, eu chupei tal fruta e senti uma coceira, uma alergia na boca. Aquilo dali é veneno. O veneno está em tanta quantidade no alimento que às vezes você acaba sentindo aquilo dali, mas acha que passou rápido, não se contaminou. Mas o restante também está contaminando o resto do organismo. Os detergentes, que é um produto químico, como eu falei, aquilo que é para limpar, mas se não usado na dosagem correta, ela pode contaminar ou o alimento ou o ambiente onde vai ser preparado os alimentos. Os desinfetantes também são as mesmas coisas. E aí o que a gente tem que fazer para prevenir, para que esses perigos químicos não ocorram? Utilizar produtos aprovados pela vigilância sanitária. Então tem muitos produtos que são feitos de forma clandestina e a dosagem química às vezes é colocada a mais do que o permitido. Leia a bula, o rótulo das embalagens, a água sanitária, o cloro, que é utilizado muito na higienização dos alimentos, ele é recomendado que se use uma pequena quantidade, geralmente uma tampinha da garrafa que vem para 1 litro de água, ou seja, 10 ml para 1 litro de água. Tem gente que sai derramando, nem mede na tampa, já coloca diretamente. Isso já pode ser um contaminante. Então, uma forma de utilizar é ver a forma correta de se usar. Quantidade, quantos litros de água precisa para utilizar esse produto. Pode misturar com outro produto? Não pode? Então, sempre ler as informações que vêm contidas no rótulo. Uma outra coisa é treinar as pessoas que vão utilizar esse produto. Para quem tem uma unidade que trabalha várias pessoas, um coletivo, é importante que essas pessoas estejam informadas qual é a finalidade de cada produto químico. Para que serve o detergente, para que serve os desinfetantes, para que serve o cloro, para não sair usando uma coisa onde não se deve. Então isso também é uma forma de prevenir, uma medida preventiva, para que não ocorra nenhum acidente no momento que está beneficiando os alimentos. E armazenar de forma separada. Então, o que for de alimento num lugar e o que for de limpeza em outro. Às vezes mistura, as embalagens hoje em dia são muito parecidas. Então, às vezes, se a pessoa tem uma dificuldade na leitura, pode pegar uma embalagem diferente e utilizar pensando que é para outra coisa. Então, o ideal é que separe produto de limpeza em um lugar, que é para o banheiro, produto que é usado na cozinha em outro, o alimento em outro local, de forma separada e identificada, que é para quem vai utilizar ter noção do que é que está pegando. Os perigos físicos, que existem também, muitos perigos físicos. Um deles são os plásticos, né? Os fragmentos que vêm nas embalagens. Quando nós formos beneficiar o biscoito aqui, eu vou mostrar alguns tipos de embalagem e aí eu vou mostrar também alguns perigos que podem vir junto com ele. Então tem que ter muito cuidado, às vezes na hora de fechar o vidro, você pode botar um pouco de força a mais. Às vezes bota perto de um lugar quente, que não pode, plástico com quente não pode. Então tem que ter esse cuidado para que não haja contaminação do alimento. Os vidros também é um perigo físico. Tem muita gente que abre a embalagem com a faca. A embalagem ela vem uma forma, ela vem dizendo qual é lá que tem que rodar, mas às vezes as pessoas não sabem e usa a ponta da faca. Nesse usar a ponta da faca, pode ser que quebre a pontinha do vidro. E aí cai para dentro da embalagem, você utiliza, então já foi um perigo aquilo dali para a alimentação, do seu organismo. A gente não sabe qual é o dano que pode causar ao ingerir um pedaço de vidro, por menor que seja. Os metais, por exemplo, não é permitido hoje o atrito de metal com metal. Por exemplo, você vai mexer uma panela e aquela concha de ferro ali em atrito, mexendo por muito tempo, ela pode soltar algum químico que pode contaminar o alimento. Então não é recomendado. A madeira, por exemplo, a madeira além de soltar, ele pode soltar fragmentos, ela também pode causar fungos e bactérias. Se molhar e não tiver uma forma certa de armazenar e higienizar, ela pode, com o tempo, quem nunca viu uma tábua de cortar carne, ali já meia pretinha, assim, pelas beiradas, um negócio meio mole de um lado, que nunca sai, aquilo dali já está acusando que aquela tábua não é mais adequada para ser usada na cozinha. Então a madeira, às vezes a gente acha, mas a madeira é uma coisa natural, mas ela pode, com o tempo, de forma que venha trazer alguns danos se não for usada de forma correta. Pragas e doenças, as pragas, né, são perigos físicos, aqueles insetos, né, que a gente vê ali de vez em quando nos cantos, que não é higienizado de forma correta, também é um perigo físico que dá pra gente ver.
Ninguém quer encontrar uma perninha de barata no biscoito na hora que estiver comendo. Então, para isso, a gente tem que fazer a higienização e ter cuidado para não misturar os ambientes que está fazendo o alimento. E essas fontes podem vir nas embalagens, nas lâmpadas, nos equipamentos que estão lá para serem beneficiados, na própria matéria-prima. Como eu falei, às vezes vem uma pedrinha ali dentro, um pedaço de plástico ou de madeira, naquela matéria-prima, às vezes na farinha onde foi processado, às vezes tirou da embalagem e colocou em um outro ambiente, e o outro ambiente não estava higienizado de forma correta. Pode vir também nas lixeiras, às vezes no lixo, dentro do lixo mesmo está ali, misturou na hora de fazer a troca do saco, não fez da forma correta. Então tudo isso aí são perigos físicos que podem contaminar o alimento. E quando a gente fala das pragas, existem as medidas de controle, né? Quando eu digo que não é bom a gente achar, por exemplo, uma perninha de um inseto dentro de um alimento, é porque não é bom mesmo. Então a gente repugna logo, não quer ver e fica muito chateado com a pessoa que produziu aquilo dali, que você depositou a confiança em comer aquele alimento, porque sabia que a pessoa já tem muito tempo, né, fazendo aquele alimento, eu confio naquela pessoa. Mas se a pessoa não fez o processo de higienização durante a prática do beneficiamento de forma correta e encontrar um negócio desse, não vai ter amizade que vá para frente. Então, estabelecer programas, né, de controle de pragas e doenças sempre que necessário. Tá vendo um surto de algum inseto dentro da unidade, vai ter que fazer detetização. Então tira todos os equipamentos, o maquinário, faz a higienização correta daquele ambiente, deixa o período de carência para que não fique nenhum resíduo do material que foi utilizado, para depois voltar a utilizar o ambiente do processamento dos alimentos. E depois a gente conversar um pouquinho sobre as boas práticas de fabricação para evitar a contaminação dos alimentos e evitar possíveis doenças causadas por esses alimentos que podem estar contaminados, nós vamos agora para a nossa receita. Então a receita de hoje é o sequilho de tapioca. Alguns conhecem como biscoitinho, outros conhecem como sequilho. Ele é de doce e a matéria-prima principal dele é a tapioca. De preferência que seja usada a tapioca aquela lá da comunidade, que foi plantada a mandioca lá, que é um produto seguro, porque a gente sabe como foi plantado, como foi retirado e como foi processado. E para você que acompanhou a nossa videoaula até aqui, fica com a gente porque na próxima parte a Gisele Maria continua fazendo essa receita e traz muito mais informações. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.